Vamos lá, uma ideia, né? Aqui, essas são minhas filhas, tá? Então não tem perigo nenhum em a gente eu tá mostrando a imagem delas, né? Ó, a minha filha, ela sempre quis ser bailarina. Ela é um pouquinho mais cheinha, assim, mas ela sempre gostou muito de dança. E, de certa forma, ela influenciou a irmã. Elas têm 1 ano e 4 meses de diferença. E, de certa forma, ela influenciou a irmã na questão da dança. Só que a minha filha mais nova, ela não tem coordenação motora. Ela é, vamos dizer assim, para alguns seria descompensada, né? Ela, em vez de ir para cá, ela vai para lá e vice-versa. Só que a irmã mais velha influenciou. E eu deixei que houvesse essa influência. Isso é bom, isso é natural, porque é uma influência saudável. Então, vou mostrar para vocês a imagem da minha filha mais velha, a posição dela na dança, tá? Ela tem leveza para trabalhar. A minha filha mais nova, ela não tem essa coordenação motora toda. Então, vou mostrar para vocês ali a imagem. Aqui, ó, pessoal, na próxima, ó, é ela sendo influenciada. Olha o pezinho como já mudou. Olha o pezinho como tá diferente, tá mais pensando, né, na questão da bailarina, na leveza, na delicadeza, na forma como a bailarina se expressa. Então ali eu tô trabalhando, se eu tô com esse tipo de atividade na escola, na educação infantil, eu tô trabalhando com eles dança. E aí quando eu vou trabalhar dança, eu deixo que haja essa influência. Claro que alguns vão se destacar mais que os outros. E aí ali eu deixo essa influência fluir. Por quê? Porque eu vou observar, né, a criança lá vai observar o amigo com determinados traços, com determinados movimentos, e ela vai reproduzir. Porque isso é da natureza do ser humano, reproduzir o que se é feito, o que o outro faz. Eu vou lá e reproduzo. É assim nas artes, é assim na vida, é assim na dança. Então essa é uma proposta, né? Aqui vamos ter também, ó. Essa aqui é uma criação da minha filha também, tá? Só que é uma criação, são várias imagens, tá? De uma criação de portfólio. Então são várias propostas, tá? De temas artísticos que ela reproduziu através de recorte e colagem, de pintura, tá? Só não fez escultura. E técnicas mistas, pintura e recorte e colagem, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Aqui nessa proposta, tá? A professora dela trabalhou o seguinte: trabalhou a cultura europeia, tá? Porque aqui ela quis reproduzir a Rua dos Príncipes, tá? Aqui na cidade de Joinville, ela tem essa influência europeia do período do Império. E aí a proposta da professora era essa, tá? Na outra imagem aqui, ó, aqui é uma pintura dela, tá? Ela pintou. Isso aqui ela pintou com aquarela, tá? Não foi tinta guache, foi aquarela. Então observem que ela por si percebeu as pinceladas, tá? Aqui ela pintou com o dedo. As pinceladas de uma forma mais... o passar do dedo de uma forma mais forte cria um tom mais forte. E mais, né, vai alternando as cores, tendo dando essa tonalidade. Aqui é giz de cera. Não, perdão, giz de cera não, lápis de cor, tá? E aqui
nessa outra imagem, a gente tem recorte e colagem, tá? Ela recortou, colou e pintou. Esse aqui com giz de cera, tá? Então, assim, ó, quando a atelierista ela está na escola, não é porque não, ou ela traz essas propostas, não é porque ela está ali que não é mais para se trabalhar com lápis, com a guache, não é mais para usar pincel de verdade, tá? Não é isso, tá? Esse não é o papel, tá? O papel da atelierista é de estar trabalhando essa questão artística juntamente com a questão prática de vivência da criança. É para estar trazendo esse pensamento de criatividade, tá? Que se eu não tenho esse material, eu vou utilizar aquele, tá? Aí vocês imaginem assim, ó, 8 crianças, claro que essa não é a realidade de muitas escolas, tá? Essa não é a realidade, mas vamos imaginar assim, uma criança tá ali, pronta, cheia de ideias, cheia de ânsia de descobrir, e você, atelierista, numa sala recheada de materiais e possibilidades. Aí, para a criança, ela é o protagonista. Para ela se sentir mais importante, você cria um avental, tá? E aí, uma ajuda a outra a vestir esse avental. Ali se inicia um processo que a criança é importante. Ela tem um avental e ela vai criar. E aí ali ela vai criar autorretratos. Essa é a proposta de hoje, vamos dizer assim. E cada um vai olhar para si através de um espelho e vai estar criando. Mas vai criar com o quê? Com caneta marca-texto. Caneta marca-texto. E também vai estar utilizando tinta acrílica, tá? O porquê do cuidado com o avental? Para a criança não sujar a roupa. O porquê marca-texto e tinta acrílica? Essa acrílica é uma tinta melhor do que a guache. Para a criança perceber a técnica mista. Para a criança perceber que das tintas existe diferença. Tá? Vamos ver aqui mais ideias assim, né? Esses espaços que são criados, né, pensados para a criança, são espaços de criação, onde a criança vai criar. E aí, quando eu penso na escola como um ateliê, eu tenho que pensar nesses espaços. E o espaço de criação? É só aquele lá do ateliê com tinta? Ou eu posso criar um espaço que a criança sim, seja a protagonista da casinha dela? Aonde ali eu crie fogãozinho, geladeira, que eu tenha panelinhas, que a criança saiba se governar, assim como ela vê a mãe em casa fazer, assim como ela vê a cozinheira da escola fazer. Quando eu crio um espaço com tecidos, eu estou dando para a criança a oportunidade de estar vendo esses tecidos de uma outra forma. Coloco tecidos todos no espaço, e aí com o vento eles vão criando movimentos. Aí volta lá naquele movimento da bailarina, da atividade de dança que eu propus. Quando a criança deita e eu
olha para cima e observa esses movimentos, ela pode imaginar um passarinho, ela pode imaginar ela voando, tendo asas, por que não? Afinal, é um mundo lúdico. Ela pode estar observando essa leveza e o que o vento faz. O vento fraco balança fraco, o vento forte balança forte. Ela consegue ter essa distinção de que um vento leve é uma brisa e um vento forte pode ser um furacão, um tornado, como já tivemos aqui em Santa Catarina. A criança por si vai tendo essa percepção. Tá? Quando eu coloco uma mesa cheia de elementos naturais, eu crio essa curiosidade na criança. E aí quando eu levo ela lá para o jardim para descobrir esses materiais, ela sabe de onde eles vieram. Sabe que a natureza é importante, de que ela precisa preservar. Como que nós vamos adaptar essa sala para receber essas crianças? Espelho. A criança precisa se ver como protagonista. Esse espelho vai refletir luz. Ela vai sugerir movimentos e autorretrato para essas crianças, porque a criança vai estar se vendo. Os espaços materiais bonitos e atrativos. Tá? Não adianta eu ter um espaço lá recheado, entulhado de coisa que não desperte curiosidade nenhuma na criança. Tá? Para fazer um acolhimento, como é que eu vou fazer esse acolhimento? Eu vou trazer essa criança, principalmente os pequenos. Quando a gente chega na escola, é sempre uma tristeza, principalmente no início do ano, onde é uma choradeira. Eles não estão adaptados, eles não querem ficar ali, eles querem as suas famílias. Mas eu preciso ter um algo a mais para que essa criança queira ficar comigo. Não adianta só eu sorrir e dizer vem cá com a tia ou vem cá com a pro. Ele não vai querer vir. Mas se eu tenho lá um craft no chão, onde ele pode desenhar a pista de corrida da Hot Wheels, onde ela pode desenhar a boneca leleca que ela tem em casa, aonde ela pode usar e abusar da criatividade dela, é lógico que ela vai querer ficar, porque ali é legal, porque ali ela pode ser criança, porque em casa a mãe não vai deixar ela pintar no chão, a mãe não vai deixar nada disso. Então são oportunidades que a gente vai criando através da metodologia de Reggio Emilia. Essa percepção de capacidade nas crianças, que elas são capazes de criar, que elas são capazes de fazer algo diferente. Tá? Quando a gente trabalha com uma tinta, por exemplo, uma tinta acrílica, para a gente é natural. Nós conhecemos a tinta, a criança não. Então ela vai conhecer a textura dessa tinta de uma outra forma. Cada utensílio que ela vai utilizando, ela vai percebendo que eles são novos, que eles são diferentes, mas que eles têm o mesmo sentido. Mais que a gente pode estar falando. É incrível todo esse universo de possibilidades que nós temos para criar. Só que esse universo, ele é uma construção da comunidade, da família e a parte mais essencial de todas, a criança. Tá? Os professores preparam os pais para entender essa necessidade artística da criança, essa necessidade de criar. E esses momentos de criação, eles são extremamente valiosos para a criança. É ali onde voltando lá na minha fala anterior, é ali onde a criança vai criar oportunidades, onde ela vai criar consciência de como ela é aceita
no espaço que ela vive, onde ela vai ter a criação de caráter dela. Então, nós, como professores, precisamos estar atentos a essa criação. Tá? Vamos dizer assim, ali na foto, né? Quando é lançada essa proposta da foto, eu trabalho fotografia, eu trabalho a criação do cenário com materiais alternativos, e eu também trabalho ali, eu também posso trabalhar ali a criança num estúdio. Então ela escolhe a roupa mais bonita que ela tem em casa e ela traz para a escola para usar nesse dia. E quando ela traz para a escola para usar nesse dia, ela se sente importante, porque é a roupa que ela mais gosta. É a roupa que ela vai expor para os colegas. E aquele é o universo dela, de interação com os colegas, de comunicação. Tá, vamos lá. Esses materiais com uma qualidade melhor, lápis de cor de uma marca melhor, tudo de uma marca melhor, ele traz uma visão. Aquarela de uma marca melhor, ela vai trazer essa, vamos dizer assim, essa curiosidade, porque a cor vai ser mais viva, a cor vai ser mais bonita. E é um material que a criança consegue manusear facilmente, ela consegue utilizar facilmente. Então, é uma proposta também, tá? Não é só elementos da natureza, é a mescla, é fazer uma técnica mista de um material com o outro, fazer essa alternância de um material com o outro, que vai transformar a visão dessa criança de arte, né? E de criação. A criança, ela, vamos dizer assim, né? Ela é ela é a peça-chave, tá? Da descoberta. Quando nós, professores, estamos atentos a esse olhar, para essa visão de criação da criança, nós nos permitimos ver possibilidades de criação. Quando eu falei ali da criação dos espaços, transformar numa casinha, eu não estou dizendo que a criança vai ter que ser uma dona de casa e ficar, né? Já vou me justificar antes que venham críticas em relação a isso. Eu não estou estimulando a criança a ser uma dona de casa, porque hoje em dia a gente estimula a criança para ser além, para ser uma engenheira, uma médica, né? Uma professora, para ser para ter uma profissão e não apenas uma dona de casa. Não que essa pessoa não seja importante, ela é importante também. Mas a criança ali, ela vai tendo a noção de como é a estrutura de uma casa, de como funciona essa casa. Ali ela está brincando e aprendendo ao mesmo tempo. E essa é a proposta dos espaços de Reggio Emília, quando eu trabalho esse tipo de pedagogia. A mesma coisa os meninos, eles veem o pai trabalhar, eles veem a mãe cozinhar, mas não é porque ele é um menino que ele não vai cozinhar, ele pode cozinhar. A menina, não é porque ela é uma menina que ela não pode brincar com ferramentas de menino, né? Vamos dizer assim, não existe brinquedo de menina ou de menino. Todos nós somos capazes de criar e fazer alguma coisa. E a partir do momento que a gente pensa na criança como protagonista, a gente direciona esse tipo de pensamento, que ela vai criar, que ela vai fazer. Cai por terra aquele pensamento de que isso é de menina, isso é de menino. Isso você não pode, isso você não pode fazer, isso o menino não pode fazer. Cai por terra esse pensamento. Porque a criança vive num universo onde meninos, meninas fazem, acontecem, homens, mulheres trabalham, constroem, fazem comida, lavam roupa, cuidam da casa, criam, né, tem essa criatividade de estar fazendo coisas, de estar montando coisas, né?
Então, isso tudo, esse cuidado todo que Reggio Emilia tem na proposta pedagógica deles, é nesse sentido, de estar preparando essa criança para a vida. Né? Quando eu falo assim da criatividade ali, né? Vou dizer assim que 100% dos meus alunos vão ser artistas. Por que não? Isso não é verdade. Ou que 100% daquelas meninas que brincaram naqueles espaços, elas vão ser mães, vão ser donas de casa. Não, não é isso. Tá? Eu estou trazendo para elas essa possibilidade de ver a vida desta forma. E elas sendo a protagonista. O aluno criou, o aluno, né, pegou elementos da natureza e criou. Ali naquele processo de criação dele, o que aconteceu com esse aluno? Né? Ele criou aquela consciência de cuidado, de zelo com a natureza, de preocupação com essa natureza. Ele formou um caráter dele de que não se deve destruir, que a natureza ela é para ser apreciada sim, que podemos apreciar de uma outra forma com telas e pinturas de grandes artistas e até mesmo de algo que ele criou. Mas esse aluno que criou essa tela, ele não precisa necessariamente ser um artista no futuro. Ele pode desenvolver qualquer outra profissão. Tá? A diferença disso tudo que a criança busca, essa diferença, né, de estar falando desses materiais e estar trazendo essa nova visão para a sala de aula, para a criança em si, ela prova que essas atividades, elas não são bagunça, como muita gente diz. Ela prova que buscar elementos da natureza não é simplesmente soltar a boiada no parque. Que não é que o professor não está matando o tempo quando ele está buscando esses recursos, e sim ele está criando uma nova visão para essas crianças. Elas estão buscando uma nova visão, juntamente com esse professor. Então é esse o recado, né, necessariamente que a gente passa, né, com essas novas ideias, com esses novos pensamentos, tá? É de que conseguimos sim alcançar um bom objetivo quando mudamos o nosso pensamento de professores, de educadores, né, principalmente formadores de opinião, quando a gente faz essa modificação da nossa visão e passamos a ver as coisas com outros olhos, né? E quando fala ali novamente, né, de toda essa documentação, desses registros, ali nós, vamos dizer assim, documentamos toda essa evolução da criança, todo esse despertar, né, esse descobrir novas possibilidades, né. O professor do Reggio Emilia, ele deve sempre pensar, né, nessas tendências e que é possível que a criança crie. Tá? O professor do Reggio Emilia, ele deve pensar em combinação de materiais. É aquela coisa que eu falei ali das técnicas mistas. Há sempre possibilidades novas da gente estar utilizando outros materiais. Né? Agora, voltando aqui. Esse graveto aqui. Esse graveto eu posso trabalhar com argila e criar um animal, por exemplo, um bichinho de jardim, como foi a proposta, né, da professora ali de trabalhar bichinhos de jardim. Então, tudo isso a gente pode estar... São possibilidades que a gente faz com que os alunos vivenciem e consigam extrair o positivo disso tudo, né? Eles consigam fazer essa alternância, né, entre o lúdico e o real, entre o possível e o impossível, né? Isso é possível criar, isso é impossível. Então, quando a gente traz esse tipo de proposta, a gente faz com que o aluno tenha essa nova visão. Quando a gente faz essa mescla de materiais, a gente cria essas possibilidades. Então, seria esse o recado, né, pessoal, para vocês.
em relação a essa atividade, né? Nós teremos mais um encontro, tá? Para falar sobre Regia Emília. Esse próximo encontro vai ser no dia 16. Não, dia 14, perdão. Dia 14. E nós vamos falar desses padrões pedagógicos, né? Essa mudança de pensamento pedagógico. A gente vai falar um pouquinho de Regia Emília. A gente vai falar um pouquinho de outras formas de pedagogias modernas que fazem com que a gente consiga pensar dessa forma diferente, né? Ele traz esse olhar diferente pra gente, tá bom? Eu aguardo vocês no dia 14, às 19 horas. Certo, pessoal? Um abraço, um beijão para todos.